Boa tarde, sejam bem-vindos ao programa HVA na TV. É um programa que realizamos com muito carinho para você que é dono de pet, você que tem dúvidas e quer mais informações sobre como cuidar melhor do seu pet. O programa HVA na TV veio para isso, para tirar, esclarecer suas dúvidas, e a gente sempre recebe aqui convidados maravilhosos que vêm tirar toda essa dúvida. E antes de começarmos o nosso programa, que é todos os sábados, você sabe, nesse horário das 14h30 aqui na Rede TV, nós temos um recadinho para você do HVA, que é uma ação que está acontecendo hoje, sábado, de castração. Você que tem um pet aí, que ainda não foi castrado, seja cão, seja gato, procure a direção do HVA, corre e leva o teu pet, aproveita essa ação, porque é tudo para melhor dos nossos pets. E também em homenagem ao Dia das Mães, o HVA está realizando hoje uma homenagem a todas as mães de pets. Leve lá a sua esposa, leve lá a sua filha que tem um pet, que recebe essa homenagem do HVA, que está tudo maravilhoso. Nós vamos acompanhar essa programação no próximo programa da semana que vem. Mas agora nós vamos entrar na matéria com a doutora Cristina, que vai estar falando tudo sobre a alimentação do pet. Você que tem um pet em casa, que você oferece uma alimentação ou quer mudar a alimentação dele e não sabe como, olha essa matéria com a doutora Cristina, que você vai amar para fazer a melhor alimentação para o seu pet. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, importante para a saúde dos pets, que é a alimentação. Então, a gente tem um hábito em casa de colocar ou dar qualquer coisa para os nossos pets. E a gente convidou para o programa HVA na TV para falar sobre este assunto a doutora Cristina, que vai estar explicando para a gente quais alimentos a gente pode estar oferecendo para os nossos pets e quais a gente não pode oferecer, quais as consequências aí desses alimentos que não podem ser oferecidos para o nosso pet. E ela está aqui com a gente. Doutora, muito obrigada por participar com a gente do programa HVA na TV. Aqui os nossos telespectadores que estão assistindo vão aprender um pouco mais sobre alimentação pet. Seja bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço, dona Márcia, pelo convite. Eu sou a Cristina, médica veterinária. Trabalho aqui no HVA e também no Saúde Pet, lá em Cametá. E atuo na área de clínica. Em relação a esse assunto, alimentação natural, é de extrema importância os tutores saberem a respeito. Justamente porque poucos tutores sabem disso, mas cães e gatos apresentam doenças relacionadas à alimentação. Assim como nós seres humanos. Nós seres humanos precisamos ir no nutricionista, levar em consideração a nossa saúde em relação à alimentação. Cães e gatos não é diferente. Então, eu sempre aconselho nas minhas consultas a alimentação natural. E o que seria essa alimentação natural? Como o próprio nome já diz, é natural. Então, alimentos que nós consumimos como carne, vísceras, fígado, coração. Esses frutas, alimentos, né, doutora? Exatamente. Alguns industrializados que podem não também, né? Sim. E principais alimentos são as vísceras, que muitas pessoas acham que não podem dar para os animais. O que seria incluso dentro dessas vísceras? O fígado, o coração, até a orelha de porco, intestino, língua. Eles podem ser oferecidos de que maneira? Cru, cozido, semi-cozido, temperados? O ideal é fazer o cozimento dos alimentos, né? É esquentar justamente para evitar qualquer bactéria, qualquer parasita nesses alimentos. Então, sempre lavar, esquentar os alimentos de forma correta e sem sal, sem tempero nenhum, né? Pode dar cru? Pode, mas eu sempre aconselho fazer o cozimento deles justamente para evitar qualquer infecção para esse animal. Infecção bacteriana, até mesmo fúngica. A transmissão de doenças por Exatamente. via alimentar. Exatamente. Então,
sempre evitar temperar, porque eu já vi muitos casos de tutores que dão alimentação natural, mas colocam sal, Temperam, né? Às vezes faz a alimentação em casa e já tira da panela um pouco para adaptar. Sim, isso é muito comum, muito comum. Mas sempre tomar esse cuidado, justamente porque o sal, por exemplo, ele pode sobrecarregar os rins. Não só os rins, né? Todo o organismo do animal pode afetar toda a homeostase do animal, que é o equilíbrio que a gente chama, né? Então, não só da alimentação natural, mas tomar cuidado como está sendo feito esse preparo, certo? E as frutas também. Quais são as principais frutas? O que eu posso oferecer para o meu pet de fruta, doutora? Olha, a melancia, maçã, pera. Geralmente animais gostam muito de pera, porque é bem docinho, né? Morango. E em relação às frutas que têm casca, eu sempre aconselho retirar essas cascas para evitar algum desconforto gastrointestinal e tudo mais. Existem as frutas cítricas. Essas frutas, Essas frutas não podem ser oferecidas ao pet? Não, justamente porque elas são cítricas, são fortes, pode causar algum desconforto nos animais. As frutas cítricas, elas estão inclusas em quais frutas, doutora? Abacaxi, tangerina, a laranja, sempre evitar dar essas frutas. Doutora, a gente vê muito comum algumas pessoas relatarem o oferecimento do açaí, que hoje é a principal alimentação, também faz parte da nossa alimentação, e muitos oferecem isso como uma alimentação também para o pet. A gente ouviu os tutores falarem que o açaí não faz mal para o pet dele. O açaí eu posso oferecer para o meu pet? Não, o açaí ele pode causar uma intoxicação nos animais, tanto cães e gatos. Apesar de a nossa região ser rica, né, nessa fruta, é sempre bom evitar. Pode acontecer de alguns animais não apresentarem alguns sintomas, ficarem bens? Pode, mas é importante não oferecer, justamente porque pode acontecer essa questão da intoxicação e outros problemas. Então, sempre evitar o açaí. Evitar também uva, né? É uma outra fruta que pode causar intoxicação nos animais. Intoxicação grave a ponto de vir até óbito, né, doutora? Até óbito, né? Porque a intoxicação ela vai mexer com todo o organismo do animal. E aí o animal fica desidratado, não come, não se alimenta e por aí vai. E nesses casos de intoxicação e outros problemas relacionados à alimentação, é sempre importante o tutor levar o animal no veterinário, né? Aqui no HVA tem todo o suporte. E, doutora, dando essa continuidade, também a gente tem a outra que é comum, a gente vê em período de Páscoa, de Natal, que é o nosso famoso chocolate. Uma das alimentações que geralmente traz e causa muita intoxicação em pets. Né? Sim, o chocolate tem que evitar. A gente pode dar chocolate ao pet? Doutora, responda para o nosso telespectador. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje em dia, em relação à alimentação, eu vejo na rotina que há mais intoxicação por chocolate do que até mesmo por essas frutas que eu acabei de falar que causam intoxicação. Então, muito cuidado em relação a chocolate para o seu pet, porque faz muito mal. É selado da intoxicação. Doutora, a gente vê comum muito, assim, na clínica que a gente acompanha, são os problemas de saúde decorrentes da alimentação. Inclusive, a gente conversando ainda há pouco nos bastidores, a senhora estava comentando sobre a sua pet. Sim. Que não foi identificada no HVA com um problema de pele decorrente da alimentação que ela fazia que em casa isso. Conte pra gente. Sim, eu estava até falando para dona Márcia. Eu trouxe a minha cadela aqui e ela estava com uma dermatite. Ela estava com um problema de pele e a princípio a gente não sabia o que era. E foi descoberto aqui que na verdade era o frango que estava causando esse problema de pele. Então, para ver, né, como o frango, ele tem um potencial alérgico muito forte. E até então eu não sabia disso. E ficou de exemplo, né? Então aqui foi feito todos os exames e tudo mais, e foi constatado que era o frango que estava causando isso. E aí a gente tirou o frango e rapidamente ela voltou ao normal. Então, muitas doenças como a dermatite, problemas de pele, até mesmo outros problemas que aparecem, pode ser da alimentação. Então, por exemplo, se o seu animal apresentar alguma dermatite,
alguma coceira, vermelhidão na pele, pode ser da alimentação. Então é necessário fazer todo o diagnóstico, todos os exames necessários para ver se realmente esse problema está vindo de algum alimento que você está dando, até mesmo da ração que é cheia de aditivos, de corante, de conservantes, e isso também pode causar uma dermatite no animal, que foi o que aconteceu com a minha, mas foi por conta do frango. E é muito importante também na clínica, quando o tutor ele traz o animal para uma consulta, é importante ele falar um pouco dessa rotina alimentar do pet dele, né? Sim, eu vejo na rotina clínica que às vezes há essa omissão. Então não é necessário ter, não é preciso ter vergonha de falar em relação ao que o seu animal se alimenta, né? Ele se alimenta de restos, ele se alimenta de ossos. É necessário que o médico veterinário saiba, tenha conhecimento dessas informações, justamente para fazer um diagnóstico correto do animal, um prognóstico e um diagnóstico correto do animal. Então a gente precisa dessas informações para que o seu animal seja tratado de forma efetiva, certo? Porque acontece aqui em Abaetetuba, né, e em outras cidades também acontece de os animais eles se alimentarem desses restos de arroz, sabe? Do resto que sobra da criança, né? Aí vai ingerindo aquela alimentação, acaba desenvolvendo um problema ali até crônico de problemas. Sim. E a omissão acaba prolongando o tempo de um diagnóstico. Sim, o tratamento, né? Também. E um tratamento mais eficaz, né, doutora? Sim. Isso é muito importante os nossos telespectadores terem essa informação. Vai consultar, vai no veterinário, não deixe de falar sobre alimentação, é muito importante. Sim. E doutora, falando sobre a questão da alimentação, a gente acompanha muito esses processos aí, onde os pets eles acabam desenvolvendo alergias. E existe também uma ração bem específica para quem não tem tempo em casa de preparar uma alimentação natural, Sim. que o dia é um pouco corrido. Existem alimentações aí no mercado que é rico aí em nutrientes. Sim. Que protege dessas reações aí alérgicas, né? Sim. Aqui eu falo sobre alimentação natural, sim, só que tem aquelas rações que são equilibradas, né? Diversas marcas aí, tem várias rações que tem o equilíbrio de proteína, de carboidrato, de tudo que o animal precisa. Só que a alimentação natural, ela tem que ser uma opção também. Caso esse animal, por mais que ele esteja se alimentando daquela ração boa, de qualidade, sempre tem que levar em consideração se ela não está fazendo se ela não está causando algum problema para esse animal. Apesar de ser uma alimentação equilibrada, mas a alimentação natural ela é mais equilibrada ainda. Obviamente, é muito importante que o tutor vá com um nutricionista veterinário, porque lá ele faz todo o balanço nutricional do animal, ele dá todas as dicas necessárias para esse tutor saber como montar a alimentação dos animais, e essa alimentação ela tem que ser balanceada, proteína, carboidrato. Na realidade, o animal, a necessidade nutricional do animal ele não é igual à nossa, seres humanos. Mas é importante ter um equilíbrio entre carboidrato, proteína, as frutas, e isso o nutricionista veterinário ele deixa a par, o tutor. Principalmente quando a gente fala de um animal aí de porte grande que necessita de uma suplementação maior. Nós vamos aos nossos intervalos e já voltamos com esse assunto. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados.
Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Lembrando, pessoal, hoje o HVA está realizando uma ação de castração de cães e gatos. Leve seu gato, leve seu cão, sua cadela, sua gata que ainda não foi castrado. Aproveita, corre lá no HVA, levando ele. E lembrando que, em homenagem ao Dia das Mães, o HVA está ali homenageando todas as mamães de pet. Vá lá no HVA, procure lá, que está sendo distribuído brinde para todas as mamães. Vá lá, você que tem um pet, vá lá tirar fotinho com o seu pet, vá participar da brincadeira com o seu pet. Vá lá na programação, ainda dá tempo de participar com o seu pet, que o HVA está realizando com muito carinho para você que é mamãe de pet. Continuando aqui a nossa programação com a doutora Cristina, vamos continuar assistindo aí, acompanhando todas as informações que ela está passando sobre a alimentação saudável. Voltando aqui dos nossos comerciais, falar com a doutora, e agora nós vamos entender melhor sobre essa alimentação dos pets em proporção, né, doutora? O que pode fazer mal, o que pode fazer bem, a quantidade, quanto tempo eu posso dar. E a doutora vai explicar melhor pra gente, né, doutora, sobre essas quantidades em comparação a o pinche, um Rottweiler. Essas especificações de tamanho, né? Porque depende. Depende se o seu animal ele é de grande porte, se ele é de pequeno porte, médio porte. Essa alimentação ela tem que ser balanceada. Então, por exemplo, um pinche. Muitas vezes o tutor ele fala, o meu pinche ele não está comendo direito. Na verdade, ele está comendo direito. Só que o pinche ele necessita apenas de poucas quantidades de alimento, porque ele é um animal pequeno, ele é de pequeno porte. Então, não dá para você fazer uma alimentação natural e encher de alimento lá. Porque pode, o que deveria estar ajudando vai estar prejudicando o seu animal. Porque o seu animal ele pode ficar obeso. E isso vai trazer outros problemas. Então, a alimentação natural ela é boa, mas tem que ser equilibrada. Agora, por exemplo, se é um animal de grande porte, um Rottweiler, um Golden, um Pitbull, por exemplo, aí já requer um suporte, uma base alimentar mais forte. Então, é uma maior quantidade. Então, o fígado, uma maior quantidade, batata. Assim, como eu falei, qual é a quantidade específica? O nutricionista ele faz todo esse balanço, faz todo o cálculo. Em Abaquetuba que a gente não tem nutricionista, nós temos quem? O HVA, os veterinários. Exatamente. É importante, né, doutora, falar sobre essa orientação alimentar caseira. O tutor ele não sair aí dando aleatoriamente os alimentos sem uma orientação profissional. Sim. Então, sempre buscar aí uma orientação para que seja montada uma tabela de acordo com o peso do animal. Exatamente. Até mesmo na questão da idade desse animal, porque um animal novo consome diferente de um animal idoso, né? Se tratando aí da mesma raça. Até mesmo animais que têm problemas urinários, a alimentação já é mais específica. E como a senhora falou, é importante isso. Aqui é interior, às vezes não tem esses especialistas aqui, né? Mas tem o HVA e aqui os profissionais eles sabem orientar, né? Inclusive a minha cadela, ela foi orientada pelo doutor aqui e hoje ela está ótima. Então é sempre buscar essa orientação, vir aqui no hospital, saber como o seu pet pode se alimentar. Aqui vai ser feita a pesagem do animal, vai ser feito todos os exames necessários e justamente para fazer uma alimentação equilibrada, orientar esses tutores, né? Porque tem muitas alimentações que elas causam alergia. E aí a gente vê aquela alergia, o pet começa a coçar e daqui a pouco você tem os oportunistas. Sim. E aí, um problema ali simples, apenas uma vermelhidão, uma reação alérgica, você já começa a ter um problema bem mais sério, bem mais graves ali,
dos nossos oportunistas, bactérias, fungos e daí Sim. por diante, né, doutora? Sim, é por isso que é sempre bom ter essa orientação logo, para não prolongar esse problema. Porque é um problema simples de ser tratado, mas se não começar logo, se não saber que é da alimentação, isso futuramente pode causar problemas mais graves. É verdade, tornando mais crônico, mais difícil de tratar. Sim. E levando o doutor a gastar muito mais do que ele pode imaginar. Exatamente. Tem essa situação. Fazer uma alimentação balanceada para o animal pode ser caro? Depende. Vai ser mais caro futuramente se esse tutor não cuidar desse animal. Então, mas antes de fazer esse tratamento agora, investir no seu pet para que futuramente evite até mesmo o animal vir a óbito, né? Que é o que geralmente acontece em casos de alimentos que podem causar intoxicação, que a gente acabou de mencionar ainda há pouco, né, doutor? Sobre o açaí, que tem pessoas que dizem, mas o açaí não faz mal para o meu pet. Algumas exceções, né? Sim. Mas isso não significa que seja um geral, que ele não vai fazer mal para o pet em geral, né? É que nem a questão do frango. Eu dei o frango para o meu animal, não aconteceu nada, graças a Deus. Mas continua sendo um potencial alérgico, o frango. Pode acontecer, e geralmente acontece. Se não aconteceu, tudo bem, o sistema imunológico do seu animal ele é diferente, não aconteceu, ele é mais resistente, mas no geral acontece. Então é sempre tomar cuidado e evitar. E continuando o assunto com a alimentação, a gente vai falar agora sobre o sedentarismo, né, doutora? Sim. Alimentar demais e deixando o meu bicho gordo. A gente vê, né, muitos gatos, cachorros gordinhos, né? Tem que tomar cuidado, porque o tutor fala bem assim, meu animal ele está se alimentando muito bem. Ótimo, é muito bom grandão, isso. tá gordão, né? Exatamente, é muito bom, só que tem que tomar cuidado, a obesidade. É igual criança, bebê, que a gente vê, indinho, gordinho, né? Sim. Mas é diferente a gordura de um bebê Exatamente. para um adulto. Sim. Não tem como comparar a gordura de um bebê ali, que é sadia, que é saudável, para a gordura da gente já nessa idade, com a pança gorda, né? Exatamente. E tipo, tomar cuidado porque nós, seres humanos, a gente tá acima do peso. É terrível, né? A gente começa a apresentar diversas doenças, diversos problemas. O animal é a mesma coisa. Então, aqui a gente está falando da alimentação natural, mas sempre tomar cuidado. Levar o pet para passear, para caminhar, né? Exatamente. Doutor? É muito importante isso aí para que... Atividade física até, porque algumas pessoas acham que o animal não pode fazer, não deve fazer atividade física. Não, e pelo contrário, isso vai evitar justamente a obesidade. Dar uma caminhada, principalmente porque a gente está falando aqui dessa alimentação natural, né? Que é importante também, a gente sabe que os animais, principalmente os cães, eles são carnívoros, têm a necessidade de se alimentar com carne mesmo aí para ter uma boa alimentação. Mas, claro, não esquecer de que o animal precisa também dar ali uma pedalada para ajudar a melhorar o organismo em geral, né, doutora? E tem situações que o animal ele está se alimentando bem, está equilibrado a alimentação dele, mas está gordo. Não tem que mudar a alimentação, tem que colocar esse animal para se exercitar. A alimentação está ótima, o equilíbrio está ótimo, é assim que ele tem que comer, está tudo certo, mas ele não está gastando essa energia dele. Então tem que gastar. Tem que passear com o animal e tudo mais, justamente para ter esse equilíbrio entre alimentação e obesidade, né? Doutora, e quando aquele pet, às vezes a gente recebe aquela queixa, o meu pet come tanto e não engorda? Esses animais que comem e não engordam, tem que investigar, porque certamente pode ser um problema. Ele está comendo tanto e não está tendo uma absorção boa da nutrição? Exatamente, porque o animal ele come, ele faz exercício. Se ele não está fazendo exercício, se ele está comendo muito e tá comendo muito e não está engordando, continua magro, ele deve estar com algum problema, e muitas vezes esse problema pode ser viral, pode ser bacteriano, tantos problemas. Verminoses. Exatamente, verminose. Então são problemas que a gente não tem como adivinhar, é necessário fazer os exames. Então sempre trazer o animal aqui no HVA, justamente para a gente fazer esses exames, para averiguar o que está fazendo com que o seu animal não está conseguindo absorver os nutrientes da alimentação, certo? Então é sempre importante vir, ter essa orientação, as consultas, e certamente o animal melhora. Doutora, falando nos gatos agora, a gente sabe que eles são mais sensíveis, mais seletivos à alimentação, então assim, não é qualquer coisa que eles aceitam.
eles são, os tutores sempre falam, são mais enjoadinhos para comer, para se alimentar. Vamos falar um pouco sobre a alimentação para quem tem gato em casa e quer trabalhar com a introdução dessa alimentação natural. Sim. E também ter esse cuidado aí com a obesidade, porque eles são bem mais fáceis Sim. ter a obesidade até mesmo em relação aos cães, né? Sim. A alimentação natural, ela é uma base que ela é igual para todos os animais. O que vai... Cães e gatos, né? Sim, cães e gatos. E o que vai mudar, principalmente cães e gatos, o que vai mudar é justamente esse equilíbrio, esse balanço nutricional, dependendo do porte. Mas em relação à espécie, é a base mesmo. É todos aqueles alimentos que a gente falou, né? O fígado, a carne, língua, coração, as frutas que a gente falou, chuchu. Dificilmente a gente vê um tutor de gato dizer que dá fruta pro gato dele. Sim. A senhora já pegou algum caso? Não, nunca. É mais os Os cachorros, cães, né? principalmente os mais de companhia, que geralmente os tutores Sim. têm o hábito de fazer a introdução da fruta. E aí os gatos a gente não vê. Pois é, apesar do gato ser um animal muito seletivo, para tudo, na verdade, não tem problema a alimentação natural para eles. É importante também para os gatos. Agora sim, se aquele gato, ele, por ser um animal muito seletivo, uma espécie muito seletiva, não ter dificuldade de comer aquele fígado, aquela carne e tudo mais, pode dar a ração. Aqui a gente não está falando que não pode dar a ração, contanto que seja uma ração de qualidade, uma ração boa. Mas equilibrar. Se ele conseguir, se você introduz a carne, se você introduz a fruta e ele consegue levar isso para a rotina dele, porque o gato ele é cheio de rotina, né? Se ele consegue aceitar e introduzir isso na rotina dele, ótimo, perfeito. Lembrando também, né, doutora, é importante os telespectadores saber sobre a alimentação do gato, é que os cães, tu pode cortar a alimentação em cubo, joga, eles engolem. E os gatos não. Já tu vai ali, tem que desfiar aquela alimentação para fazer. E alguns até a papinha, senão eles não aceitam, né? Sim. O tutor, ele conhece o seu animal, né? Então, sempre fazer da maneira que ele sabe que aquele animal vai aceitar. Mas sempre tentando aí introduzir a fruta, cortando fatiadinho. Nada de tu botar um cubo e colocar achando que o gato vai pegar e vai engolir, porque ele não faz isso, né? É bem pequenininho. Bem fatiadinho. Até alguns cães fazem isso, quem dirá os gatos, né, que são seletivos. É verdade. Então é muito importante isso. Ele sabe que às vezes o telespectador pode entender que ele pode cortar uma banana em rodelas e joga lá que o gato vai pegar e engolir, que não vai. E acaba que o tutor fala, mas ele não quer comer. Talvez ele queira, só que a forma que foi dada... A forma que está sendo cortada para entregar para ele que faz com que ele não coma, né? Então é muito importante essa informação. Se for oferecer a fruta para o gato, corta ali naquela fatia bem fininha, porque ele não come aqueles pedaços grandes, né? É bem pequeno. Sim. E até mesmo a introdução aí da carne, né, do frango. E o gato, ele é mais conhecido como aquele que gosta do peixe, né? O peixe também. A carne branca, né, especificamente o peixe, né, é muito bom. Por causa do ômega, então eles precisam muito desse nutriente. Né? Olha, outra coisa boa também, a cenoura. Cenoura é gerimum. O gerimum, por exemplo, ele é bem docinho. E é um doce, que ele é natural, né, e tudo mais. Então, é essencial, é muito importante. E geralmente os cães gostam. Outra coisa, tem também a situação da beterraba, né, doutora? Porque a gente sabe que tem muitos animais ali com anemias, que é importante. Sim. O tutor ali... Tem aquele que a gente chama ali cortador de fruta, que fatia bem pequenininho. Sim, então, para os gatos, vai lá, né? Não precisa tu pegar, rala, né? Isso, para pegar ali e fazer uma beterraba inteira daquela para fazer pro gato. Basta só fazer um pouquinho, faz aquela introdução diária ali pro gato, pro cão. Isso é muito importante. A gente imagina, o tutor pode imaginar que vai sair uma alimentação cara, não vai ser uma alimentação cara, vai ser uma alimentação ali mais sadia e barata, questão de custo e até mesmo na melhoria da saúde dele. Exatamente. A alimentação natural, ela é não só boa, mas muitas vezes barata. Porque, por exemplo, as vísceras, né, os órgãos, o fígado, língua, ela é um alimento que ela não é tão caro. E o animal adora, o cão adora, certo? O gato também.
Então não E sai tão... uma boa ideia também para os tutores, né, doutora? Ele vai ali na feira, uma vez na semana ele compra aquelas vísceras ali que estão assim, natural mesmo, né? Sim. Renovada ali. E compra e pega aquelas marmitas e faz, né? Sim. Divide ali aquela Aí marmitinha, congela. Então, ele tira uma marmita daquela, faz, já pré-cozinha e já deixa do almoço e a janta. Sim. Complementa, né? Faz aquela mistura, complementando ali com um raladinho de cenoura. Não precisa cozinhar a cenoura, né? Um raladinho de cenoura, um raladinho de beterraba, o girimum que você acabou de falar, né? Coloca ali um raladinho de girimum, já mistura ali uma frutinha pelo meio. Exatamente. Tu vai enriquecer a alimentação do teu pet, né? E melhorar a imunidade dele, porque isso é muito importante. Evita tantos problemas, mas tantos problemas. Tantos animais que chegam na clínica com problemas hepáticos, problemas cardíacos, problemas renais. Às vezes é da alimentação. É uma situação lá atrás que o tutor não teve um certo cuidado, mas sabe, tendo essas orientações agora, o seu animal ele pode evitar tantos problemas e tantos gastos futuros. Em relação aos legumes, verduras, tem que tomar um certo cuidado, porque assim, nós seres humanos às vezes não queremos comer, quem dirá os animais, né? Então, se o teu animal, por exemplo, ele não quer estar rejeitando, por exemplo, a cenoura, pega o caldo da carne, coloca em cima da cenoura, coloca esse caldinho, que aí ele come, porque ele está sentindo o cheiro. Então, são técnicas para fazer com que ele consiga ingerir esses alimentos. Só o fato de fazer essa mistura desses legumes ali vai fazer com que o sabor da carne misture. Exatamente. E ele consiga ingerir com muita facilidade. Eu faço isso com a minha cachorra e ela às vezes ela não gosta de comer. Cenoura, beterraba, eu pego o caldo da carne, coloco lá, ela consegue comer. Vamos dar um intervalo e daqui a pouco a gente volta com esse assunto, falando agora sobre reeducação alimentar, né, doutora? Sim. Daqui a pouco a gente volta. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Lembrando, pessoal, hoje o HVA está realizando uma ação de castração de cães e gatos. Leve seu gato, leve seu cão, sua cadela, sua gata que ainda não foi castrado. Aproveita, corre lá no HVA, levando ele. E lembrando que, em homenagem ao Dia das Mães, o HVA está ali homenageando todas as mamães de pet. Vá lá no HVA, procure lá, que está sendo distribuído brinde para todas as mamães. Vá lá, você que tem um pet, vá lá tirar fotinho com o seu pet, vá participar da brincadeira com o seu pet. Vá lá na programação, ainda dá tempo de participar com o seu pet, que o HVA está realizando com muito carinho para você que é mamãe de pet. Continuando aqui a nossa programação com a doutora Cristina, vamos continuar assistindo aí, acompanhando todas as informações que ela está passando sobre a alimentação saudável. Voltamos aqui com a doutora, continuando no assunto sobre alimentação,
dos pets. E agora nós vamos falar sobre a reeducação. Doutora, sempre tem aquela pergunta: ai, o meu pet, ele não come outra coisa se não for isto. E aí vem, às vezes o pet adoece, é necessário, é obrigatório fazer a troca dessa alimentação, e vem aquela tortura para o tutor, para o pet, para fazer a introdução desse novo alimento que o pet não é acostumado. Sim. E tem todo esse processo dessa reeducação. Vamos falar sobre esse assunto? Vamos lá. A reeducação alimentar é como se fosse em nós seres humanos também. Um exemplo, a gente para mudar, a gente não muda de forma abrupta um alimento para outro. Tem que ir aos poucos, tem que ser gradual. Com os cães e gatos é a mesma coisa. Você vai introduzir uma alimentação nova, tem que ser aos poucos, gradativamente. Você vai substituindo a ração, você vai substituindo aquele alimento que você colocou. E aí aos poucos, não tem como tirar de uma vez e colocar outra, porque o animal ele já está acostumado com aquela alimentação que você estava dando, então ele vai sentir, pode não comer, principalmente em gatos isso acontece, né? Então é sempre tomar esse cuidado para ir retirando a alimentação e introduzindo outras aos poucos, de pouquinho. Pode até fazer uma mistura com a qual ele come e a nova que você vai oferecer. Então é aos poucos. Essa reeducação alimentar é importante para quem quer hoje mudar o hábito da alimentação do pet, quer introduzir aí esses legumes, quer introduzir uma fruta para o pet ir se alimentando. É importante, né, fazer essa reintrodução através da alimentação que ele já está habituado a comer, se alimentar. E coloca ali um pedacinho de fruta, ou então coloca a ração, a alimentação que está bem pouquinho e coloca outra ao lado lá. Ele termina ali, vai até ele começa a se alimentar, né, doutora? É importante essa técnica aqui de fazer essa troca de alimentação do pet, né? Sim, é como se fosse, ele faz birra, né? O animal ele faz birra às vezes, como se fosse uma criança, mas é só ir aos poucos e tudo mais que consegue. Consegue, né? Imagina a gente que é acostumado a tomar açaí com farinha, um pirãozinho, né? Com peixe frito, com uma carne assada. E você imagina comer uma carne assada sem açaí. Exatamente. Dá um desespero, reclama, a gordura não vai. Eu mesma. Eu só como com açaí. E assim é os nossos pets, né? Você vai fazer uma troca de alimentação onde ele já é acostumado para ele, aquele alimento é o melhor. Que nem o açaí pra gente. O melhor alimento é o açaí. Verdade. Quando tu fala que alguém está colocando granola no açaí, você imagina que ele está sem... Um paraense morre, né? E a mesma coisa para os nossos pets. Então, assim, é importante fazer essa reeducação alimentar, porque os pets, eles precisam. A gente precisa avisar aqui o tempo de vida dos nossos pets, que não é igual do ser humano. Então, um pet com 10 anos aí, a gente está lidando com um senhor já, com alguém que está entrando numa fase de uma vida idosa, que precisa de mais cuidado, mais dedicação. É diferente de uma criança de 10 anos, ser humano, que ainda está em plena fase de formação, de crescimento. E quanto mais alimento, mais para ele, melhor. E já no caso dos nossos pets, não. Então, esse cuidado aí, faça a reeducação alimentar, comece a introduzir essas alimentações naturais, porém de uma forma responsável. E para isso, doutora, qual é a dica que a senhora dá? Tutores aí que estão acompanhando, sempre importante levar em consideração um médico veterinário que oriente o seu animal para que ele não coma qualquer coisa, não dê qualquer coisa para o seu animal. Sempre venha no hospital, faça esse check-up, faça esses exames necessários, tome cuidado com o que o seu animal está se alimentando. Tem que levar em consideração o porte do seu animal, né, esse equilíbrio nutricional, justamente para que o seu animal tenha mais qualidade de vida, e isso você não faz sozinho. Tem que ter uma orientação de um médico veterinário, que lá futuramente você vai ver que vale a pena. E é isso. Você viu aí, acompanhou a doutora Cristina falando tudo sobre alimentação dos nossos pets, trazendo aqui informações importantes que é necessário. Eu quero lhe agradecer por estar com a gente aqui no programa HVA na TV, vindo trazer essas orientações que é muito importante para os nossos telespectadores. Obrigada. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria,
que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade da sua empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Lembrando, pessoal, hoje o HVA está realizando uma ação de castração de cães e gatos. Leve seu gato, leve seu cão, sua cadela, sua gata que ainda não foi castrado. Aproveita, corre lá no HVA, levando ele. E lembrando que, em homenagem ao Dia das Mães, o HVA está ali homenageando todas as mamães de pet. Vá lá no HVA, procure lá, que está sendo distribuído brinde para todas as mamães. Vá lá, você que tem um pet, vá lá tirar fotinho com o seu pet, vá participar da brincadeira com o seu pet. Vá lá na programação, ainda dá tempo de participar com o seu pet, que o HVA está realizando com muito carinho para você que é mamãe de pet. Estamos aqui com a delegada de polícia para falar sobre o assunto, que é um dos assuntos que mais a gente também comenta, que é sobre o crime de maus tratos. Meu nome é Letícia Marques de Menezes, sou delegada de polícia, estou lotada aqui na delegacia de Abaetetuba. O crime de maus tratos, ele está previsto no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98. O artigo 32, ele traz que praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, todas essas condutas configuram um crime de maus tratos. Mas qual é a definição do maus tratos? O Conselho Federal de Medicina Veterinária, através da Resolução 1236 de 2018, traz a definição de maus tratos, que é qualquer ato, direto ou indireto, comissivo ou omissivo, que intencionalmente ou através de negligência, imprudência ou imperícia, provoque dor ou sofrimento desnecessário aos animais. A senhora consegue citar para a gente mais ou menos um exemplo desses crimes? Com certeza. O crime de maus tratos, ele não vai se configurar apenas naquela agressão física. Então, além da agressão física, temos abandono de animais, também configura maus tratos, o fato de você privar aquele animal de uma alimentação adequada, de água, temperatura ambiente, o fato também de você colocar o animal em local insalubre, então sem higiene, sem condições adequadas naquele ambiente. Também o fato de você impedir a movimentação daquele animal ou o descanso. Existem alguns exemplos, que são exemplos reais, infelizmente, principalmente o abandono, a agressão física. Também é importante ressaltar aqui que se você coloca a guia no animal de forma muito apertada, isso também vai configurar o crime de maus tratos. E aí a gente vai aqui para saber, como a senhora trabalha aí direto na segurança pública, são os que mais recebem aqui os chamados das denúncias. E aí eu queria que a senhora pudesse nos esclarecer mais ou menos quais são as principais causas que chegam sobre o relato desses crimes. Quais mais se é comentado, se chega ali, se fala sobre animais acorrentados, se é de abandono, enfim. A gente recebe muito, além da agressão física, o abandono do animal. Infelizmente, existe ainda essa cultura ruim, que eu digo, de
abandono animal, principalmente na velhice, quando ele está doente. E isso configura maus tratos. Também, como comentei, a questão da guia. A gente tem que se conscientizar que você limitar o animal, aquela guia apertada, isso causa dor, sofrimento no animal. Eu sempre falo, ninguém é obrigado a gostar dos animais, mas você tem o dever de respeitá-los. Doutora, a gente acabou de ver aqui a senhora falar sobre as principais causas, né? Que vai falar aqui sobre a violência física, o abandono. E aí a gente quer saber identificar como nós podemos saber que o animal está sofrendo crime de maus-trato dentro de casa. Principalmente agora, nesse período que a gente sabe que muitos viajaram, né? Tem aqui o final do ano, deixando ali o animal sem alimento, sem água. Como este vizinho pode identificar se de fato esse animal está sofrendo crime ali dentro de casa, para que ele não faça uma denúncia ali em vão, uma denúncia falsa, e poder ajudar aquele animal da melhor forma. Um animal que é maltratado, ele sempre vai manifestar sinais. Temos os sinais que são sinais físicos. Então, aquele animal que tem hematomas, fraturas, feridas abertas, cicatrizes, isso aí é um sinal que o animal está sendo maltratado. Temos também os comportamentos. Então, o comportamento incomum daquele animal. Então, o medo excessivo, né? Uma agressividade repentina. Então, aquele animal que era dócil, ele começa a apresentar agressividade. Temos a apatia também. Então, o animal que ele fazia determinadas atividades, ele não quer mais fazer. O isolamento. Temos também as condições de vida do animal, que a gente tem que observar. Então, um espaço confinado, né, um espaço inadequado, né, sem circulação ali de ventilação, né. Temos também a falta de higiene. Então, aquele animal que está num ambiente insalubre, né, local sujo, com acúmulo de fezes, e também a falta de recursos básicos. Um animal sem acesso à alimentação, água. Então, isso tudo são sinais aí que o animal está sendo maltratado. Né, doutora? A gente vê aí muitos casos e muitos relatos aqui de animais que são abandonados dentro de casas, que os tutores acabam viajando e não tem essa percepção do crime que está sendo cometido contra aquele animal. Outra coisa também que a gente quer lembrar e falar, né, é sobre o animal que acaba saindo de casa, não tem acesso à rua, e o tutor acaba não tendo esta noção do perigo que esse animal, além de correr, né, contra a própria vida, colocando também um condutor de veículo a sofrer um acidente juntamente com aquele animal. Fale mais sobre este assunto, que também é muito importante para a gente ter o conhecimento desta responsabilidade com a vida deste animal. Exatamente. Um tutor, ele tem que se responsabilizar pelo seu animal. Então, lugar de animal é dentro de casa, em um local seguro. Então, se a sua casa ela tem uma janela ou alguma porta que dá acesso à rua, coloque grade, coloque tela, mas evite que o seu animal saia. Por quê? Porque se ele sair sem sua supervisão, né, na guia, de forma correta, ele pode adquirir doenças, né? Ele pode, inclusive, ocasionar, né, um acidente de trânsito. Então, ainda ele pode falecer, né? Então, tudo isso pode acontecer se o animal tem acesso à rua sem estar devidamente com a guia. Então, você quer passear com o seu cachorro ou gato? Coloque a guia, porque isso protege o seu animal e também protege a população. E que a gente tem muito aquela polêmica, né, que o tutor briga com o condutor do veículo que atropelou o animal dele e na hora não se sabe a quem responsabilizar essa situação, né? É o dono do animal que deixou o animal ter acesso à rua ou o condutor que estava ali na sua via e não prestou atenção que o animal estava correndo, enfim, causando aquele acidente. Então, assim, são dúvidas que tem, porque a gente vê o quê? Muitas reclamações, o tutor culpando ao condutor do veículo e o condutor do veículo não sabendo nem o que fazer numa hora daquela. Então, dentro desses crimes, eles configuram também um crime de maus tratos em relação a isso? Exatamente, porque aquele acesso à rua, né, de forma inadequada, sem a guia, né, sem sua supervisão, pode ocasionar acidente de trânsito, né, e, como eu falei, pode inclusive configurar um abandono ao animal, né? Então, isso tudo também são formas aí de crime de maus tratos. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma denúncia, um vizinho, alguém quiser fazer uma denúncia sobre crime de maus tratos, como é que ele pode proceder sobre isso? Bom,
Primeiro é importante ressaltar que qualquer pessoa pode realizar a denúncia. Você pode comparecer na delegacia de polícia, caso não queira se identificar, você pode fazer no Disque Denúncia, ligando 181 ou através do WhatsApp. O DDD é 91981159181. Também é possível, através lá, você pode comparecer ao Ministério Público, na Secretaria Municipal do Meio Ambiente aqui de Abaetetuba. Então, são diversas formas que aquele indivíduo pode realizar a denúncia. Aqui o programa HVA na TV, agradecer a sua participação aí, seus esclarecimentos, e com certeza vão tirar dúvida de muitos tutores aí que não têm noção do que pode e o que significa crime de maus-trato, se estão ou não cometendo. Então a gente volta no próximo programa aqui, para que a senhora possa esclarecer ainda mais perguntas que a gente tem, para que o povo esteja realmente inteirado, para poder conhecer, saber e proteger o seu animal, proteger o animal do vizinho, para que os animais vivam bem dentro de uma sociedade aqui que a gente tem, principalmente em Abaetetuba. Eu agradeço também pelo convite, tá? Fico feliz porque acredito que a gente pode aí fazer a comunicação, né? Alertar a população. O principal meio de se evitar é a informação. Para que isso aqui aconteça, nós temos um grande parceiro, o HVA, Hospital Veterinário de Abaetetuba. Queremos agradecer a sua diretoria que aceitou esse projeto, abraçando essa causa, e hoje estamos aqui apresentando esse programa. Você já conhece o HVA, o Hospital Veterinário de Abaetetuba? Fica localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. O Hospital Veterinário de Abaetetuba, HVA, ele funciona 24 horas para emergência com serviços indispensáveis. Funciona com internações, cirurgia em geral, exames laboratoriais com equipamento de última geração, exames de imagem, testes rápidos, tudo para atender melhor e diagnosticar o seu pet o mais rápido possível. Você que ainda não conhece, o hospital está localizado na Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Não deixa de levar o seu pet para receber o atendimento. Já sabe, seu pet precisou de atendimento de urgência e emergência, corre para o HVA. O hospital veterinário especializado em cuidar de cães e gatos com profissionais qualificados. Não esquece, HVA. O nosso endereço está na tela, Rua Magno de Araújo, 1860, São Lourenço. Pessoal, o HVA espera por você. Quero agradecer aqui a Magno Contabilidade, mais um parceiro do programa HVA na TV. Gente, você que precisa abrir uma empresa, você que precisa de declaração de imposto de renda, resolver o problema de contabilidade dessa empresa, procure Magno Contabilidade. Fica localizado ali na esquina da Barão com a Padre Pimentel. Bem de esquina ali você vai encontrar Magno Contabilidade, a melhor da cidade. Lembrando, pessoal, hoje o HVA está realizando uma ação de castração de cães e gatos. Leve seu gato, leve seu cão, sua cadela, sua gata que ainda não foi castrado. Aproveita, corre lá no HVA, levando ele. E lembrando que, em homenagem ao Dia das Mães, o HVA está ali homenageando todas as mamães de pet. Vá lá no HVA, procure lá, que está sendo distribuído brinde para todas as mamães. Vá lá, você que tem um pet, vá lá tirar fotinho com o seu pet, vá participar da brincadeira com o seu pet. Vá lá na programação, ainda dá tempo de participar com o seu pet, que o HVA está realizando com muito carinho para você que é mamãe de pet. Chegamos ao final do nosso programa. Eu quero agradecer você que esteve com a gente aqui, que tem assistido o nosso programa, que tem comentado sobre o nosso programa. Mande pra gente suas perguntas, mande suas dúvidas, que a gente vem sempre trazer aqui, responder, trazendo nossos profissionais para estar respondendo aqui para você toda a sua dúvida que você tem. É só mandar pro nosso WhatsApp, o número vai estar na telinha aí. Aproveita, participa com a gente do programa HVA na TV, que é um programa que foi criado para tirar sua dúvida, para trazer informação para você, para orientar você como a cuidar melhor do seu pet. Aproveita a ação que está sendo realizada hoje no HVA. Vá lá com o seu pet, castração que está sendo realizada, a campanha hoje. Aproveita também que está sendo feita uma homenagem para você que é mamãe de pet. Vá lá, participe junto com o seu pet dessa programação maravilhosa. E a gente chega aqui encerrando o nosso programa. Reforço meu agradecimento. Que você no próximo sábado esteja com a gente. Compartilhe o nosso programa com o seu vizinho, fale para ele. E receba um abraço e um beijo da Marcione para você com seu pet.